E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender realmente a entender as regiões para fazer suas entradas de compra, suas entradas de venda. Ou seja, eu te ensino a enxergar o gráfico da melhor maneira para que você faça as suas negociações, tá? Onde você vai conhecer realmente como que a análise gráfica trabalha para você fazer suas entradas. Regiãozinha aqui, ó, de fundo, né? Região de fundo aqui, região que chega aqui suporta novamente. O preço vem um pouco mais abaixo, faz aquele chamado tentativa de continuidade de tendência, falha, movimento, retorna. Aqui nessa região, ó, vejo tendência chegando na região da possibilidade aqui de demanda, já chega sem força. Então, para que ela faça um movimento de rompimento ali, ela vai precisar de um movimento forte. Tá lá, coisa que ela não tem. Então, primeira entradinha aqui, ó, tá? Você que está chegando agora, então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não ficar de fora de nada. Já já a gente vai estudar sobre essa entrada aqui, vou explicar por quê. Antes, pessoal, eu queria deixar um recadinho para vocês aqui desse e-book que eu deixo inteiramente grátis para você fazer download no meu canal do Telegram. São 36 páginas, onde eu falo de 16 padrões de velas. Para baixar é simples. Você vem no meu canal aqui oficial e entra nos links oficiais, pessoal. Entra no meu canal do Telegram oficial. Até hoje tem gente que consegue entrar em canal fake por aí, em canal onde o pessoal fica dando golpe por aí. Eu não entendo como que a pessoa consegue fazer isso. Se o link está aqui, ó. Então, ó, canal do Telegram, meu link, meu Instagram está aqui, meu WhatsApp está aqui. O link de acesso à área do aluno está aqui também, assim como abaixo de cada videoaula dessa. Então você vai entrar lá no meu canal, aqui ó, Telegram, mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links e faz o download, tá bom? Aqui dentro ó, você vai ver resultados de alunos, ó, como o John, olha que sequência linda. Quem análise gráfica, é isso mesmo, John. Só paciência, saber o que faz. Ó, o John utilizando aqui o indicador também. Você que está lá no treinamento, no módulo 13 eu falo sobre o indicador. Você também que queira fazer aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo, tá? Pelo meu WhatsApp ou pelo meu Instagram aí, oficial. Por gentileza, não vão entrar em perfil falso, hein? Aqui, ó, o José mandando seus resultados. Bom dia, batendo meta. Aqui o Gerson ontem também, ó, mandando seus resultados, ó, utilizando o indicador, fazendo uma análise perfeita. Aqui o Thiago também, ó, batendo meta. Aqui, pessoal, ó, eu peço para vocês que vocês denunciem, por gentileza, este canal aqui do Telegram. Dá uma olhada. Um canal fake que usa minha imagem, escrito Cadu Rinaldi Oficial, que não sou eu, tá? Usa minha imagem. Falando aqui ó, de investimentos. Ó. Vocês sabem que eu não faço isso, não trabalho com isso. Quem acompanha meu canal aqui sabe, eu ensino análise gráfica, só isso. Então quando eu posto aqui no canal do Telegram, eu posto aqui no Instagram. Por gentileza, denunciem. Ó. Isso aqui, ó, Cadu _ Rinaldi _ Oficial. Isso aqui não sou eu, pessoal, é um fake, tá? E aí eu não sei como a pessoa consegue entrar num canal falso. Por isso que eu deixo meu link aqui oficial. É só você acessar pelo link aqui onde eu deixo, tá? Ou qualquer dúvida, manda um áudio para mim no Instagram, no WhatsApp, eu vou te responder. Olha aqui, ó. Isso aqui é fake, tá, pessoal? É falso, ó. É um cara se passando por mim aplicando golpe, tá? Eu não falo sobre investimentos, eu não faço esse tipo de modalidade. O que eu faço é ensinar análise gráfica, só isso. E o canal do Telegram serve aqui para isso, só para eu postar resultados de alunos e as aulas do YouTube. Então cuidado, tá? Cuidado, não entrar em falsos perfis aí.
denuncie lá por gentileza, entre lá, você pode vir aqui ó, nos 3 pontinhos deste canal fake e denunciar, tá bom? E aí o Telegram derruba ele do ar, como já fez com outros, tá? Isso aqui não é o primeiro que fez isso, tá bom? Então eu peço aqui, ó, por gentileza, para vocês denunciarem esses fakes. Mais aulas que eu subo para o canal, ó, Jonas batendo meta, mais alunos aqui batendo meta, ó, falando que tinha feito 400% do capital nele naquele dia, quem operou fim de semana, né, aulas aqui, ó, Alisson, e assim por diante, tá bom, pessoal? Acompanhe os alunos aí, aprenda também com os alunos, aprenda com a história de cada aluno. Bom, aqui tem o meu Instagram, ó, tá? O meu Instagram aqui, Cadu Rinaldi. Você tem alguma dúvida? Ó, Cadu Rinaldi, link de resultados de alunos, ainda com 60% de desconto o canal, ó, o treinamento, né? Para fazer parte da área do aluno. Aqui está o link de acesso ao treinamento, que a única coisa que eu faço é ensinar análise gráfica. É só isso que eu faço, tá? Cuidado com os fakes aí. Caso você queira saber mais ou qualquer uma dúvida, ó, só mandar uma mensagem, ó, mandar um direct para mim, tá bom? Assim como no meu WhatsApp lá, tá bom? Então aqui, ó, qual foi o motivo da entrada, pessoal? Olha só, a região ela começa a fazer o quê? Regiões de fundo, ó, nesse movimento. Então quando eu acompanho essa tendência, eu começo a ver regiões. Eu vejo uma região aqui, eu vejo uma região aqui, que definem o que? Uma região de demanda. Eu sempre falo isso para vocês, né? Uma região de demanda, que eu escrevi errado. Vamos escrever certinho? Região de demanda. Que é onde eu começo a pensar em fazer compras. Como é que eu vou fazer compras no gráfico? Quando existe um contexto técnico mostrando para mim que o preço está trabalhando juntamente com o movimento do gráfico. Então, quando eu vejo esse movimento do gráfico aqui, ó, trabalhando em canal, eu já começo a ver aqui, ó, as disposições da movimentação. Então, vejo uma pernada, vejo 2 pernadas, vejo 3 pernadas, vejo esse 4º movimento aqui, ó. Então, olhando esses movimentos, eu já começo a entender que se aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Se aqui é uma região de resistência e o preço saiu dessa região de oferta, né, de resistência e está seguindo a região aqui chamada de suporte, eu preciso entender como é que o preço está chegando nessa região. Então, usando toda essa contextualização de movimentos e seguindo os movimentos, eu consigo entender o que o gráfico está fazendo. Óbvio, né? Eu estou analisando tanto a forma macro como a forma micro. Conseguiu entender, pessoal? Então, por isso dessa entrada aqui. Vamos para mais um outro ativo? Vamos ver se a gente vê um outro ativo aqui, ó, GBP-USD. Ó, o gráfico está bem enjoadinho aqui. O GBP-USD, ele faz uma formação aqui nessa região. Ele tem mais regiões abaixo, ele tem uma grande tendência de baixa, tem regiões abaixo. É como se ele tivesse meio que indeciso, sabe quando o gráfico pensa assim, olha, tem vários fatores que eu posso fazer ali, mas ainda não sei o que eu vou fazer. Então eu preciso esperar o quê? O gráfico definir algumas regiões. Essas regiões de definição do gráfico, eu preciso ver um movimento técnico para isso. E é onde que entra a questão da tendência, tá, pessoal? É onde entra questões de tendência, onde entram questões de análise do... Olha só onde me jogou a entrada aqui, ó. A entrada foi aqui no fechamento, me jogou aqui embaixo. O que é isso? Volatilidade. Segunda, né, pessoal? Lembra? Foi semana passada que eu trouxe uma aula sobre isso? Falando de segunda-feira e sexta-feira, sobre as questões de volatilidade. Essas questões de volatilidade, para quem não está com análise gráfica ainda assim, com perfeição, sabendo como fazer análise, sofre um pouco.
Por quê? Porque você tem esses detalhes que acabam acontecendo no gráfico. Por exemplo, você viu aqui que eu entrei no fechamento na região, tá? Que região que é essa? Região de 50%, ó. Região de 50%. Neste candle aqui. Muitos de vocês sairiam comprando. Eu explico isso várias vezes aqui no canal. Vai fechar, tá lá, ó, mesmo dando essa volatilidade extrema. Olha só. Então eu vejo uma região aqui em 50%, ó, para mim tudo isso aqui é uma região, ó, de 50%. E vejo aqui 100% do movimento, assim como eu vejo 100% do movimento. Perfeito? Então aqui, ó, eu vejo 100% do movimento em suporte. Aqui eu vejo 50% de movimento de equilíbrio. Ah, mas isso aqui é suporte ou resistência? Vai depender de como o preço está trabalhando. E aqui eu vejo 100% de resistência. Perfeito? Perfeito. Quando este candle, ó, ele faz o movimento e fecha a região, sem demonstração de força, o que o Cadu pensa? Vou entrar comprado. Só que olha o detalhe. Olha o detalhe. Fechamento do candle. Entrada seria... Entrada, eu apertei aqui. Onde pulou a entrada? Ó. Ah, e a corretora quis me derrubar. A corretora... Não tem nada a ver de corretora, pessoal. Isso é volatilidade, tá? Tanto é que olha só o que aconteceu com o candle gigante. A força é tamanho do movimento que ele salta assim mesmo, isso é normal, tá? Em qualquer outro mercado, poderia ser em índice, poderia ser em Forex, ele também iria fazer esse movimento. Agora, olha que interessante. Eu coloquei aqui, era 100%, seu 105%, né? Mas você entendeu. Olha a importância de você entender que o gráfico sai de uma região de resistência, fazendo um padrão de continuidade, chega em região aqui de suporte, o preço é suportado na região, mas ele não tem força para ir buscar por enquanto 100% do movimento. Lembra que eu sempre falo para vocês, o gráfico sai do ponto A, vem buscar ponto B, ele retorna tentando buscar ponto A, não consegue, retorna em ponto B, para depois ou ele vai buscar ponto A, ou ele rompe buscando ponto B mais abaixo para continuar o movimento lá para cima. Isso aí é o movimento do preço que acontece todos os dias no mercado. Todos os dias. Como é que eu vou entender esse movimento do preço? Isso aqui é o efeito do preço. O movimento do preço e seu efeito é causado pela causa do movimento. Como é que o gráfico está se movimentando? Como é que ele se movimenta? Quais são as regras e os princípios que fazem ele fazer essa movimentação? Por isso o conhecimento sobre análise gráfica é tão importante para quem quer realmente aprender o gráfico. E olha lá, o preço está indo embora. Ou seja, aqui não tem liquidez suficiente, ó. E onde ele vai buscar liquidez? Aqui, ó. Simples. Lembra que nós começamos a ver no início do movimento, ó? Falei para vocês, o gráfico ele tem duas possibilidades. Ele está trabalhando, ó, dentro desse grande canal. Ou ele vem fazer movimentação, buscar aqui para depois subir para 100%, ou ele pode subir daqui. Aí vai depender do movimento. Então, pelo que ele está mostrando aqui, ele pode vir buscar liquidez aqui sim, porque essa região não está sendo suficiente de movimentação, e ele está continuando o movimento até buscar a liquidez mais abaixo. Simples assim. Simples assim. Conseguiu entender ali a dinâmica da movimentação? Como o mercado caminha e faz as suas movimentações? Ó, aqui em Euro-USD, poxa, caiu o sinal da internet. Eu fiz uma pequena correção na tendência. E ele fez o quê? Continuou o movimento de queda. Ó. Continuou o movimento de queda. Está indo buscar regiões. Ó. Lá embaixo está indo buscar. Já chegou, já freou, agora ele vai começar a pensar em mudar a característica. GBP-USD, ó, mesma coisa, está indo buscar regiões mais abaixo. Lembrando, né, pessoal, hoje é segunda-feira, o mercado abriu ontem à noite, ele ainda está começando, muitas bolsas de valores abrindo agora, na segunda-feira de madrugada, mercados, dólar nem abriu ainda, então o mercado está
começando o seu dia, iniciando o seu dia, fazendo suas movimentações de forma clara, tá bom? Ó, o EURUSD, GBPUSD, vamos dar uma olhada em um outro ativo aqui. JPY, vamos ver o JPY, né? Ultimamente o JPY não está muito legal a movimentação, ó. Olha só, que disparada, que movimentação forte do gráfico. Região, tá querendo fazer uma pequena correção ali, ó. Sobe um pouquinho, se ele subir um pouquinho ali eu posso até pensar em pegar ele. Ainda não, ainda não. Ele tem uma região ali, ó. Deixa eu dar uma olhada. O JPY. Se eu olhar o JPY de uma forma mais minuciosa, ó, eu vou ver isso aqui nele, tá? Uma pequena tendência de baixa que ele está querendo quebrar o movimento. Correto? Correto. Até que ponto ele realmente quer continuar fazendo esse movimento de baixa? Aí é justamente essa expectativa do que a gente espera que o mercado faça. Qual a expectativa que eu espero que o mercado faça? A expectativa do mercado que ele possa fazer uma pequena correção ou a expectativa que ele realmente quer continuar o movimento? Então aí eu tenho que aguardar um pouco o movimento do mercado. Lembrando, pessoal, que o JPY é o mercado asiático, tá? É o ien japonês. Então o que aconteceu com esse ien japonês? Ele abriu ontem à noite. Então as principais movimentações numa segunda-feira é com ele, tá? Porque ele é o primeiro ativo que abre e o último que fecha. Aliás, ele é o primeiro que abre e o primeiro que fecha, né? Porque as bolsas asiáticas, né? É onde o sol nasce primeiro, vamos brincar assim, lá no Oriente. Onde o sol nasce? Nasce no Oriente. Você já ouviu essa brincadeira quando criança ou alguma coisa assim? O sol nasce lá no Oriente. Então, lá para o Japão, Austrália, Nova Zelândia, e aqui eu já estou dando as dicas de pares de moedas como NZD, JPY, dólar australiano, né, o AUD, tudo começa por lá. Vai fechar? Tá lá, ó. Vocês viram que eu fiz a marcação. O que eu mostrei para você? Mostrei o sentido do movimento do preço, a tendência. Com essa marcação, o que eu quero mostrar para você? Que o efeito do preço, tecnicamente falando, é para ser vendido. Aí você fala assim, poxa, Cadu, mas vem cá. Um candle forte como esse de ignição no movimento, um candle forte como esse de movimento no movimento, está mostrando para mim que ele está rompendo região, está mostrando que ele quer seguir movimentação e quer fazer um canal de alta. Perfeito. Só que para ele fazer esse movimento, ele faz correções. Olha aqui, ó. Aguardei padrão de vela, um dos melhores padrões de velas que acontecem, uma estrela cadente feita por doji. Esperei aparecer o padrão, fiz minha aplicação, porque eu sei que ele pode ser vendido pelo menos até 50% deste candle aqui, ó. Por que, Cadu? Ó, porque eu encontro suporte nessa região. Nesse 50% aqui desse movimento ou 50% desse movimento. Até aqui, ó, ele pode já retornar nessa regiãozinha aqui, porque aqui, ó, não sei se você percebe isso, ó, tem um pequeno topo, tem esse conflito, aí faz esse fundo, e aí entra preço. Ou seja, forma o que aqui? Uma região de compra, ó, região de demanda. Uma região de demanda, ó, região de demanda. Região de possibilidade de compra, região de tentativa de movimentação técnica. Logo, são regiões que eu posso comprar. Mas diante do movimento do gráfico e dessa posição que o gráfico faz, eu não posso me ater simplesmente neste movimento aqui, ó. Isso aqui é uma micro-região dentro de uma grande região. Por isso que no treinamento, né, quem está na área do aluno, o que é a área do aluno, pessoal? A área do aluno nada mais é que um treinamento. É um passo a passo. É onde você vai estudando módulo por módulo, detalhe por detalhe, a análise até chegar o momento onde você pode apertar o botão sabendo o que o gráfico está fazendo. Quando as pessoas vêm conversar comigo e perguntam sobre a minha experiência, eu falo sempre para eles assim, ó, tá vendo? Ó, ele veio justamente aqui nessa região, ó.
Então ele já corrigiu no início do movimento da demanda e está indo buscar a região lá em cima. Ele poderia fazer esses 3 movimentos, buscar no início, buscar no meio ou buscar no final. Então eu tenho aqui, ó, 1 ponto de entrada, 2 pontos de entrada, 3 pontos de entradas. Eu achei, confesso a você, que eu até esperaria que ele viesse fazer um movimento mais fundo para ganhar mais força. Mas já teve liquidez aqui, está fazendo um movimento. Perfeito? Perfeito. Então o que eu sempre falo para o pessoal? Pessoal, durante anos eu fui estudando ali, ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, estudando, pessoal, o gráfico, sem apertar botão, sem ficar apertando o dedo no botão, pessoal. Simplesmente analisando tudo que o gráfico faz. Um padrão aqui, por que um padrão foi, por que outro padrão não foi, por que o gráfico faz isso, por que o gráfico faz aquilo. Eu fui com o livro aberto, por exemplo, lendo o livro, procurando no gráfico, vendo as coisas que aconteciam no livro e olhando no gráfico. E o que acontece com as pessoas hoje em dia? As pessoas não têm paciência de fazer isso. Tudo que você faz com a base bem feita é feito de forma perfeita. Tudo que você faz com a base bem feita é forma perfeita. Por exemplo, esse movimento do gráfico. Houve falha, houve tendência de queda, eu sei que o gráfico está vindo aqui para baixo, eu sei que ele fez um padrão de ignição, eu sei que essa tendência ela vai fazer movimento procurar 50% ou 100% do movimento, perfeito? Perfeito. Então eu já sei que o movimento do preço está fazendo, porém, pessoal, para ele chegar aqui, ó, ele precisa fazer o quê? Aquele zigue-zague no movimento da tendência. Por isso que, teoricamente, as tendências são trabalhadas como ondas. Então, a onda expande, retrai. Olha só, a onda expande, retrai. A onda expande, retrai. A onda expande. Quando ela retrai assim, ó, retrai. Opa, a retração dela foi maior que a expansão. Percebeu? Então ela expande, aliás, aí depois ela retrai e ela expande. E aí eu começo a entender, então, essa movimentação do preço, segundo a causa do movimento. Então esse efeito que o preço vai fazer, o movimento do preço, você vai aprendendo como operar uma tendência. Você consegue entender como operar uma tendência. E operando a tendência, olha outro movimentinho aqui, ó. Outro padrão de doji, de estrela quase aqui, ó. Mesmo movimento. Olha onde ele chegou agora aqui, o movimento gráfico. 50% do movimento de 100%. Porque a força ainda está imperando nessa região. A hora que estourar os 50% aqui, ó, aí já mudou. Aí a gente já muda a nossa visão. Então, você precisa aprender como analisar o movimento do preço para saber como operar as tendências em regiões de suporte e resistência. Por que acontece? O pessoal vai aplicando o padrão de vela em qualquer lugar. Pessoal, o padrão de vela você tem que encaixar em regiões de contexto. Então, em região como essa aqui, você vai utilizar um padrão de vela. Em região como essa, você vai utilizar um padrão de vela. Região como essa que eu utilizei, padrão de vela. Por que essa região? Porque aqui é 50% desse movimento de 100. Aqui, ó, uma outra região de 50% do movimento de 100. Aqui você vai utilizar um padrão de vela. Aqui você vai utilizar um padrão de vela. Aqui você vai utilizar um padrão de vela. Dentro do volume específico que o gráfico mostra. Cadu, mas e se durante o meio do caminho aí aparecer alguma movimentação de vela que possa demonstrar um movimento, mas não tem uma região definida? Fica de fora. Fica de fora porque se não tiver uma região bem definida, ele pode estar fazendo um movimento sem lógica e sem razão. E é aí que muitos acabam perdendo a sua negociação. Por exemplo, ó, aqui tem um fundo, não é? Por que eu fiz essa entrada aqui, ó? Região. Qual a região aqui, ó? Região de fundo. Tem região para aplicação do padrão de vela. Tem tendência na região. Tem contexto gráfico na região. Tem volume na região. Tem tudo colaborando para eu entender a análise ali do movimento.
saber como operar a tendência. Então, se essa tendência ela chegou num movimento de correção, eu vou entender que aqui ela vai fazer correção. Se a tendência chegar num movimento de expansão e eu entender que ela vai expandir, é porque vai acontecer um padrão dentro do movimento do preço na tendência e uma região ali de suporte ou resistência me mostrando que ela vai continuar o movimento. Então, o analista gráfico, ou análise gráfica, é aquele que sabe encaixar cada movimento em cada setor do gráfico. Você não precisa fazer nada. Você só precisa esperar o preço fazer. O preço vai fazer isso por um motivo, porque existe uma causa no movimento dele, no movimento do preço. Então, quando você aprender a encaixar isso, por isso que isso se baseia em estudos, em conhecimento técnico, você consegue entender o porquê de uma entrada ou de uma venda em algumas regiões. Conseguiu entender? Então, este movimento do preço está ligado à análise que você faz no gráfico. Compreendeu? Então, fechando por aqui, segunda-feira, primeiro dia do mês de julho, Euro-USD, olha onde ele veio buscar, liquidez, perfeito, correção em tendência, continuidade em tendência e aqui correção em tendência. Euro-USD, GBP-USD, Euro-JPY. 3 ativos diferentes, 3 oportunidades trabalhando em tendência em meio ao zigue-zague das regiões. Então, se você aprender como analisar o movimento do preço, você vai saber como operar tendência em região de suporte e resistência, de forma simples, aplicando o padrão de vela de forma correta. Conseguiu compreender? Espero que você tenha entendido mais uma aula. Eu gostaria de saber se você está gostando das aulas, como é que estão sendo as aulas. Por gentileza, descreve aqui nos comentários para eu ficar ciente, porque o meu contato com quem é aluno aqui do YouTube é justamente quando você descreve algo aqui no YouTube. Então, se as aulas estão fazendo valia, estão te ajudando, estão complementando, quem é aluno do treinamento, o que vocês acham? Essas aulas de forma prática aqui te ajudam a esclarecer algumas questões profundas que nós vemos no treinamento? Você que é aqui do YouTube, que talvez não tenha entendido nada, você percebe que você precisa se aprofundar mais no assunto? Então é por isso que existe a área do aluno. Por que existe a área do aluno, pessoal? Porque na área do aluno você tem contato direto comigo, você tem suporte direto comigo. É impossível dar suporte para todos que são aqui do YouTube, que me seguem no YouTube. Então, a área do aluno funciona para isso, para que você tenha contato comigo, tenha suporte direto comigo e lá nós vemos o passo a passo, módulo a módulo, aprofundando cada detalhe técnico, cada teoria, cada prática e eu vou te ensinando o passo a passo de como analisar o gráfico. Então, procure entender um pouco mais sobre o movimento do preço, para que você entenda como a tendência funciona e você consiga operar o suporte e resistência nessas regiões. Lembrando que tudo isso está dentro de um contexto gráfico, porque você entende a causa do movimento, sabe como definir as regiões, aplicar um padrão de vela, sempre seguindo a força do gráfico ali, o volume que ele apresenta na região. Tá bom, pessoal? Nossa hashtag de hoje, movimento, tá? Na verdade é o movimento do preço. Só que se eu falar movimento do preço fica muito longa. E às vezes eu sei que tem gente aí que tem uma preguiça de escrever. Então fica aí, hashtag movimento. Eu já sei que você chegou até o final, que você está assistindo a aula, que você compartilhou do conhecimento do Cadu em mais uma aula. Quiser fazer parte do treinamento, os links estão aí embaixo. Quer fazer aquisição do indicador também, é só entrar em contato comigo. Pessoal, cuidado não entrar em fakes, tá? Eu só tenho esse fake aí que me persegue no Telegram, só isso, porque parece que o Telegram é terra sem lei, né? Então, mas se você entrar lá e denunciar, o Telegram tira ele do ar. Mas eu preciso dessa sua ajuda em relação a entrar lá no fake lá também. Às vezes você pode estar num fake e não sabe, né? Se você vê alguma coisa de investimento, com certeza não sou eu. Tá bom, pessoal? Fica esse recadinho aí, Deus abençoe vocês. Um ótimo mês que se inicia, uma ótima semana. E eu te vejo amanhã, na próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!